Olá meus amigos, minhas amigas, aqui é o Dr. Rafael Human e eu passei aqui para fazer esse vídeo para vocês hoje para eu poder explicar de maneira bem didática e bem técnica ao mesmo tempo o que é a hipnose e como que ela funciona dentro do seu cérebro. Isso mesmo, o seu cérebro, porque você entra e sai de estados de hipnose o dia inteiro, todos os dias, várias vezes durante o mesmo dia. Mas espera aí, Rafael, o que é isso? Como que eu entro em hipnose, sendo que eu nunca fui num consultório e ninguém colocou um relógio, um pêndulo na minha frente para me colocar em transe hipnótico? O primeiro ponto que eu vou colocar para vocês é o que é a hipnose. É um estado onde a sua mente ela fica extremamente focada, extremamente direta, extremamente direcionada. E isso acontece durante o dia inteiro. Sabe aquela vez que você foi assistir um filme e você se emocionou? Às vezes você ficou triste, às vezes você ficou alegre. Isso, a sua atenção estava tão focada na televisão, na história que estava sendo contada, nas emoções que estavam sendo disparadas dentro de você, que para o seu sistema era como se aquela história estivesse acontecendo naquele momento. Fosse uma história totalmente verdadeira, que estivesse acontecendo no mundo real. Isso para a sua mente inconsciente. Isso, por definição, é um estado de hipnose. Então você ouve pessoas contando histórias, conversando com você o tempo todo. Então, indiretamente, você está sendo hipnotizado por várias pessoas a sua vida inteira. Você simplesmente só não sabia. A hipnose é um estado natural da mente humana. A mente, ela entra e sai de estado de transe o tempo inteiro, o tempo todo. E o que eu estou me propondo aqui é mostrar para vocês é como que você pode utilizar esse mesmo estado de transe, que é um estado natural da mente, que você entra e sai o tempo todo, como que você pode ajudar o seu paciente, o seu cliente a entrar nesse estado de acessar as coisas que ele sempre teve dentro dele e poder ajudar no seu tratamento. Ele ficando mais feliz, mais leve, mais relaxado, com uma dose de medo menor, a ansiedade menor. E dependendo da suscetibilidade da pessoa, o que é isso? Tem pessoas que elas aceitam as sugestões de hipnose com muito mais facilidade. Isso é estatístico. 1 em cada 10 pessoas ela é altamente hipnotizável, altamente suscetível às sugestões da hipnose. Nessas pessoas o trabalho é muito mais rápido, é muito mais simples. Você não precisa gastar muito tempo explicando, muito tempo trabalhando com ela. Você vai direto para o trabalho da hipnose. Qualquer indução que você fizer nela funciona. Ela vai entrar num estado extremamente focado, extremamente direcionado de hipnose e a partir dali você consegue caminhar e fazer todo o trabalho no estado de transe. Os outros 9 pessoas de cada 10, ela é sonambúlica, ela é altamente suscetível. As outras 9, você vai precisar de um pouco mais de trabalho. Você vai ter que fazer um processo que a gente chama de semeadura. Você vai convencendo o inconsciente da pessoa através de uma série de técnicas, contando uma série de histórias. E cada história é como se fosse uma construção de uma casa. Primeiro você faz a fundação, depois você faz as paredes, depois você faz o teto e finalmente você coloca o telhado. Nessa metáfora da construção da casa, essa semeadura, ela seria o arquiteto planejando a construção da casa. Ele está criando todo o processo. Passado essa fase da semeadura, você vai para a fase da indução. Esse é um resumo geral de como que funciona todo o processo do transe hipnótico para você, que é médico, que é dentista, que vai atuar dentro do consultório usando essa técnica. A indução, ela vai direcionar, ela vai focar a atenção do seu cliente. Eu vou até colocar nesse ponto uma imagem, uma filmagem que eu coloquei no centro, que eu fiz no centro cirúrgico. No hospital a gente tem um equipamento chamado BIS. Esse equipamento ele vai medir o grau da frequência cerebral da pessoa física durante o processo da indução da hipnose. E vocês vão ver aqui do lado da imagem, que eu gravei no centro cirúrgico, que tem a modificação das ondas cerebrais que acontecem conforme o transe de hipnose está acontecendo.
conforme o processo da indução está acontecendo. E isso a gente consegue quantificar fisicamente, na prática, as alterações que estão acontecendo no momento da indução. A indução, para que ela serve? Ela vai funcionar como se fosse, vai eliminar o filtro que a gente mesmo coloca de acesso à nossa mente inconsciente, a nossa maior parte da nossa mente. Mais de 99% da nossa mente é a parte do inconsciente, aquilo que está guardado, aquilo que a gente dificilmente, a gente não lembra automaticamente aquilo. E a mente consciente, que é o que está conversando comigo e que está ouvindo o que eu estou dizendo, essa explicação nessa aula, é a mente consciente. É onde a gente coloca o nosso foco de atenção. O pulo do gato da hipnose é a gente dar mecanismos de linguagem, de trabalho, para essa mente consciente poder fazer, quando a gente está colocando informações para a mente inconsciente. A gente está passando pelo filtro do crivo da razão e da lógica da mente consciente, entrando na mente inconsciente, que ela é muito mais figurativa, ela é muito mais através de imagens, através de símbolos. O idioma que a mente inconsciente fala é completamente diferente da mente racional, da mente consciente, da mente cognitiva. E quando a gente trabalha com o inconsciente, quando a gente consegue depositar as sugestões e o trabalho na mente inconsciente, ele vai atuar em você 24 horas por dia. Ele vai atuar no seu paciente 24 horas por dia. E através de um mecanismo de adaptação dessa informação, dessa mensagem que foi passada para a mente inconsciente, você começa a sentir no corpo físico, essas modificações e essa alteração que acontece. E se a gente consegue novamente quantificar, tanto nas ondas cerebrais, quanto em exames laboratoriais, dependendo do trabalho que você realizou, você tem alterações físicas com uma alteração mental. Próxima etapa. Depois, no final, eu vou recapitular todas as etapas da região da hipnose, do transe da hipnose, só para você entender e ter um norte do que acontece quando a gente fecha os olhos e o processo da hipnose acontece. Depois que você passou, esse filtro da mente consciente ele foi diminuído, ele foi mais fragilizado pela técnica da indução, a gente vai fazer o trabalho propriamente dito na hipnose. A gente vai auxiliar o cliente a programar a própria cabeça. Uma analogia que a gente pode usar aqui muito, muito direta é do computador. Se a sua mente fosse um computador, as sugestões de hipnose que a gente faz depois da indução, elas seriam os programas que você instala dentro do CPU, dentro do computador. E esses programas, eles vão começar a rodar sozinhos, eles vão começar a ter vida própria. E você consegue também acessar outros programas que estão rodando dentro da sua mente. Por exemplo, algumas situações como dores, como traumas, por exemplo, de consultório odontológico, que é muito comum, eles têm um programa rodando na cabeça do cliente de vocês que limita o que ele consegue fazer, limita a força de vontade dele de sentar e cuidar dos dentes, e cuidar da boca, e cuidar da sua própria saúde. E esse programa a gente consegue ir gradativamente e trabalhando com ele para a gente expandir esse programa, para que ele possa permitir que o cliente de vocês possa ter mais saúde, ter mais qualidade de vida e principalmente seja mais feliz. Esses são alguns dos infinitos exemplos que a gente consegue fazer, que a gente consegue trabalhar na mente inconsciente passado a fase inicial do transe da hipnose. A próxima etapa é quando você terminou essa programação, que vão ser as sugestões pós-hipnóticas. São coisas que você sugestiona para a mente inconsciente do cliente para acontecerem depois que a hipnose terminou. Então você vai dar algumas sugestões para acontecerem depois que a pessoa abriu os olhos. Por exemplo, se ela vai fazer uma biópsia de pele, você que é dermatologista, por exemplo, você pode sugestionar, porque quando a pessoa olhar para você, ela relaxa profundamente e fica com muita paz, muita tranquilidade dentro do corpo, permitindo que o corpo dela
possa facilitar o processo da biópsia, da cirurgia ou da própria consulta, que você precisa de mais informações a respeito do seu cliente. Passado isso, e aí finalizou todos os passos da hipnose. Só repassando, primeira etapa do processo da hipnose, a gente chama das explicações que a gente faz para o cliente, convidando ele para entrar num processo de transe. Isso seria a pré-conversa, o pré-talk, junto com a semeadura, que a gente vai entregar pequenas histórias para a mente inconsciente do nosso cliente, para ele se preparando para o processo de transe. Terceira etapa é o processo da indução, onde você vai acelerar e vai entrar, passar pela barreira da mente consciente, da mente crítica, e vai entrar na mente inconsciente da pessoa. Quarta etapa é o trabalho da hipnose propriamente dito. É onde você, através da linguagem, através das sugestões hipnóticas que você faz, você vai trabalhando com os programas que estão rodando dentro da cabeça do cliente. E a quinta e última etapa são as sugestões pós-hipnóticas. São processos que você vai colocando dentro do seu trabalho com a hipnose para acontecerem depois que a pessoa abrir os olhos. Essas são as 5 etapas que você vai fazer, que você vai aprender, que você vai aprofundar junto do seu trabalho com a hipnose para você poder utilizar de maneira rápida e direta no seu consultório, no seu dia a dia e podendo facilitar ainda mais o seu trabalho na medicina ou na odontologia e tendo muito mais sucesso, muito mais saúde e principalmente muito mais indicações de outros pacientes. E uma outra coisa, uma outra dúvida muito recorrente das pessoas me perguntam muito pela internet ou pelo meu celular é se essas 5 fases, se ela demora muito, quanto tempo ele vai demorar para fazer isso? Eu pessoalmente estudei com dezenas de mestres da hipnose e eu fui tirando um pedacinho de técnica de cada um desses professores e fui adaptando isso para o nosso dia a dia de consultório, para o nosso dia a dia de hospital. Então esse processo todo não demora 10, às vezes 15 minutos para você fazer todo o processo. Dependendo do caso, você consegue acelerar isso ainda mais, fazer isso em 3 minutos. Mas isso é uma série de técnicas que vocês vão estar aprendendo aqui comigo, tanto no curso online, que as vagas vão ser abertas logo em breve, só fiquem de olho para não perder a oportunidade, porque não é todos os momentos que eu consigo disponibilizar o meu tempo, que é muito corrido, para conseguir abrir as turmas online ou os treinamentos presenciais. Então é isso que eu reservei para vocês hoje. Beijo no coração e nos vemos na próxima aula online que vocês vão estar vendo aí pela internet. Até, tchau, tchau.